Como vocês podem ver, num estúdio diferente hoje, mas aqui na sede da Cubo Filmes em Porto Alegre, uma empresa gaúcha que investe muito no streaming e com apoio da Caporal Conteúdo. Acompanhe a @Caporal Conteúdo nas redes sociais, os parceiros do podcast Jornalismo e Vestiário, histórias e bastidores contados por um assessor de imprensa, o livro que eu escrevi a respeito da minha trajetória de 10 anos como assessor de imprensa do Grêmio, em um estúdio diferente hoje, por uma coincidência também, que marca o último episódio desse nosso podcast, que vai ser uma espécie de rescaldo de tudo aquilo que a gente conversou em todos os outros episódios, de alguns dos assuntos que permearam as quase 300 páginas desse livro. E hoje eu tenho o prazer de estar, além de contar com a presença de amigos, todos jornalistas, com a pessoa que editou o livro, que eu conheci no início da pandemia e que é uma das sócias ao lado da Carolina Hoover, sócia da Capítulo 1, Cláudia Coutinho. Obrigado por aceitar o convite e por ter feito parte desse projeto desde o início. Eu que agradeço, já falei várias vezes que foi um prazer enorme participar desse desafio de botar aquelas nem sei quantas páginas de Word e transformar num livro. E quantas foram as vezes que a gente leu e releu, né, Claudinha? Esse livro físico ainda pode ser adquirido através do site umlivro.com.br ou então no formato eletrônico nas principais plataformas, nas principais marketplaces que tu estás acostumado a fazer as tuas compras. Tem um outro parceiro meu antigo da imprensa e da época de setor no Grêmio, quando eu trabalhava como assessor. Nunca fiz a conta, mas provavelmente um dos caras que eu mais convivi por cobrir o Grêmio, não só em Porto Alegre, mas em viagens. André Silva, no meu roteirinho aqui, que eu não vivo sem ele, Andrezinho, eu coloquei, e não tem sacanagem, embora vários dos nossos amigos vão achar que é sacanagem, não é. Já tá? Estou imaginando. Que tu bate, escanteio e cabeceia no grupo ZH e a Kathleen Rodrigues. Cabecear é mais difícil. E a Kathleen Rodrigues, jornalista, criadora de conteúdo, blogueira do GE, influenciadora gremista. Obrigado pela presença de vocês dois. Eu que agradeço, uma honra. Uma honra, JP. Tamo junto. Vou começar então com a Claudinha, até porque, Claudinha, essa pergunta eu já respondi várias vezes nas inúmeras oportunidades que nos foram abertas por colegas de imprensa para divulgar em 2021 o nosso livro, mas eu queria ouvir da tua boca. Como é que foi o processo de criação desse livro? Bom, a criação do livro foi toda tua, né? De escrever, de contar histórias, de voltar lá para as tuas anotações e colocar tudo aquilo em ordem. Quando o texto chegou na Capítulo 1, eu acho que a primeira tarefa foi ler os originais e entender que ali tinha um conteúdo muito interessante de jornalismo e de futebol. Como eu trabalho há muitos anos com jornalismo esportivo, de cara eu percebi que era realmente um conteúdo diferenciado, não só interessante para quem é torcedor de futebol, para quem é torcedor do Grêmio, mas muito interessante para jornalistas e para estudantes, porque a gente sabe que existe uma lacuna muito grande em referências bibliográficas nessa área. Então, a partir dali foi todo um processo, primeiro, de trabalhar o texto, né? De trabalhar o texto com uma visão bastante crítica para deixar ele o mais limpo possível, e aí foi todo aquele processo de reuniões, de definição de projeto gráfico, de chamar o JP para... São 3 JPs. São 3 JPs, eles quase enlouqueceram. Nós vamos dar o crédito para todos, vamos vai lá. O José Pedro, João Pedro e João Paulo. Eu ficava enlouquecida até entender quem era um e quem era outro. Mas para fazer a capa, enfim, aí foi um momento muito interessante. E depois teve um período também que a gente deixou o livro em stand-by, tipo... Para respirar, né? Para dar uma respirada, né? Então, eu acho... Mas foi muito legal. Andrezinho, eu não lembro se é bem essa frase. Eu lembro o autor que é um cara que tu tivesse o prazer de trabalhar. Eu trabalhei muito pouco e para mim a referência na nossa profissão é o cara que eu mais gostei de consumir como adolescente, depois já como estudante, depois como profissional, que é o Lauro Quadros, né? A frase é que ele percebia o Rengo sentado... O cego dormindo. Então acertei a frase. Eu te tenho como um dos caras mais experientes, Andrezinho, na cobertura aqui no Rio Grande do Sul.
né, de dupla Grenal principalmente. E eu queria saber de ti, nunca te perguntei isso, a partir do momento, ou até antes de ler o livro, qual foi a reação que tu tiveste, mas assim, principalmente depois de teres lido o livro, se alguma coisa ainda te surpreendeu no sentido da cobertura, né? Porque eu sempre valorizava isso quando eu estava dentro do vestiário, o quanto é possível profissionais com a tua competência enxergarem as coisas que estão acontecendo dentro do vestiário sem nunca terem colocado os olhos aqui dentro. Ou seja, descobrir as coisas, né? Ou perceber, né? O jornalista trabalha muito com deduções das coisas, né? Com faro, como dizia o seu Verade para vestiário, sim, mas o faro jornalístico também existe. Teve algum momento que te marcou no livro nesse aspecto? Nossa, isso aqui, eu que sou nego velho da bola, isso eu não imaginei que fosse assim. A primeira coisa que me surpreendeu, foi que tu tinha feito tantas anotações assim. Né? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não faz tantos detalhes, né? E até porque o teu trabalho lá de... vendo algumas coisas que as pessoas nunca vão ver ou nunca vão saber, porque o cara nem quer anotar para meio que esquecer. E algumas coisas me surpreenderam, sim, mas o bom de ler o livro assim, é que tinha muita confirmação de coisas que às vezes para ti, como assessor, eu podia dizer... Confirmações da tua parte. Exatamente. Do que tu imaginava. Eu podia chegar e dizer assim, João Paulo, aconteceu tal coisa. Era a tua função... Não era me negar, mas tinha coisas que tu não pode dizer. A gente falou isso em outro episódio. A verdade é a versão oficial. É do jogo. E aí tu olha assim, viu? Eu tinha razão. Aquilo aconteceu. Aquilo estava acontecendo. E isso é legal da gente saber. Porque nesse momento tu tem essa confirmação que é bom para ti. Né? Te sente bem de saber que realmente tu trabalhou de forma correta. E mais, de saber que o teu público, se ele leu aquilo ali agora... Mesmo que lá atrás e o torcedor trabalha muito com emoção, ao ler e ao consumir o jornalista, ele às vezes assim, o cara tá dizendo tal coisa, a gente sabe como é que funciona. Não é verdade isso aí. E é pouquinho o cara, bom, mas isso aqui eu ouvi lá atrás, eu li lá atrás. E eu também fiz essa ligação assim, de viu? Não era mentira, era verdade. E eu concordo com o que a Cláudia disse antes, de que para quem estuda jornalismo ou para quem está no meio, tem muita coisa que tu tira, e não é só as histórias do vestiário. É a percepção de como tu tem que trabalhar, como tu tem que gerir muitas coisas ao mesmo tempo na profissão. Isso é verdade. Só a respeito da questão das anotações, senão vai parecer que eu já estava imaginando escrever esse livro quando eu entrei no Grêmio, lá na semana que o Grêmio estava para contratar o Ronaldinho. Eu falei, aqui tem um bom início de livro. Vamos começar. Não, vamos começar. Não, de forma alguma, nunca tive essa pretensão. Eu já falei isso em outro episódio. Eu não sei precisar a data, mas deve ter alguma relação quando eu descobri, da maneira mais afetiva possível, digamos assim. Essa história já é repetida, mas enfim. Quando o seu Verardi estava escrevendo o livro dele, que era uma coisa que antes de eu entrar no Grêmio eu já ouvia vocês da imprensa, sim, André, falar, o seu Verardi tem que escrever um livro um dia, o seu Verardi tem que escrever um livro, o seu Verardi é um livro ambulante. Né? E depois, quando eu conheci ele no vestiário, passei a ver que, de fato, ele tinha muita história para contar, e eu era um dos que mais incomodava ele. O senhor tem que escrever um livro. Tem que escrever um livro. E ele nunca me dava as horas sobre isso, me mandava longe. Até um dia, que essa história está detalhada no livro, a gente está saindo para ir embora do CT, para ir para o aeroporto, pegar um voo, e ele bota na minha mochila um papel pardo e diz para mim, ô guri, esse aqui é o meu livro. Está escrito e está pronto. E como eu sei que tu é corneteiro, mas conhece muito da história do Grêmio, tu tem esse final de semana para ler e me trazer corrigido na segunda-feira. Cara, eu só abri o livro, não lembro qual foi o nosso destino, nem no avião não abri, porque eu fiquei borrado quando eu li. Né? Eu abri e, de fato, primeira coisa, segunda-feira me apresentei lá, que nem eu, só que com mais post-it, Claudinha. Não cheguei no teu nível. Primeira vez que a Claudinha me devolveu o meu livro, eu quase desisti de escrever. Tinha 1.500.000 daqueles coisinha amarelinho, rabiscado assim. E aí eu acho que isso tem um pouco do que eu me antenei para pensar, nossa, a minha passagem aqui já estava durando algum tempo, para o meu público de jornalista, né? Para o meu público não, para o que a gente gosta, que é de jornalismo, pode ser contado que eu estou vivendo aqui, justamente não só para estudante, mas para gremistas, claro, que não têm o privilégio de que está ali dentro. E eu sempre digo, o meu privilégio é igual ao do massagista, ou do médico, ou do ponta esquerda. A diferença é que essas outras pessoas nunca quiseram, até a Claudinha falou de questões bibliográficas, né?
pouca gente escreve sobre futebol, tecnicamente, por exemplo. Tem poucos técnicos que escreveram sobre futebol no Brasil, né? Eu falei, não vou desperdiçar essa chance. Então, as minhas anotações, André, nunca foram relativas ao livro. Elas eram muito... já mostrei num outro episódio as minhas agendas. Sempre a Kathleen hoje vai conversar com o Luan às 14h. E quem vai dar a coletiva é o Matheus Henrique. Então, isso me ajudou muito quando eu formatei o livro com a Claudinha. Então, o acesso a algumas coisas, além da memória que eu tenho... Tem uma boa memória, né? Depende se eu tô do lado do Andrezinho, do Zé Alberto, do Rafael Faif, do Guimarães, eu não entro nem... A minha memória fica para trás, mas eu tenho de fato uma boa memória, mas às vezes a memória te ajudava para corrigir um erro, por exemplo, né? Um erro que eu já tinha escrito no livro, a gente corrigia. Falei, minha memória aqui me traiu. Né? Então, assim, obrigado pela questão de como eu me portei, mas as minhas anotações eram nesse sentido de organizado. Então foi muito fácil. Um livro de memórias é mais fácil, né, do que um livro de... Não é uma reportagem, não é um livro investigativo, nem nada disso. Kathleen, eu queria perguntar para ti, antes da tua incursão num outro cenário do jornalismo, tu tivesse uma passagem na Globo, né? E eu queria te perguntar pelo seguinte, porque o livro também, em algumas partes, ele fala muito de como o Grenal, ou de como o futebol gaúcho se modifica na sua cobertura quando a gente está numa semana Grenal, e até fiz um cálculo, eu trabalhei em 40 e tantos Grenais, uma coisa assim, né? E o Andrezinho, melhor eu nem perguntar, né, André? 93. 93? Nossa Senhora. Como é que a imprensa, no caso da Carioca, lá onde tu trabalhavas, enxergava aquilo que tu, de alguma maneira, via em algumas páginas do livro? Cara, eu nunca tive uma imersão tão grande no Rio de Janeiro como eu tive aqui na dupla Grenal. Aqui é muito mais a nossa aldeia, como a gente fala, né? E como eu sou de TV, a gente nunca tinha a gente não mergulhava, assim, totalmente nos bastidores, não cavocava. Eu não era uma repórter, nunca fui uma repórter para dar informação. A TV tinha muito mais aquele floreio, né? Aquele negócio, aquela coisa mais bonitinha, botar uma matéria diferente no ar, aquilo que eu sempre brigava contigo, mas eu preciso da imagem, JP. Eu não posso gravar com a cortina do jeito que tá, eu preciso botar um fundo... Brigamos muito, Nossa Senhora, talvez uma das pessoas que eu mais briguei no jornalismo foi tu. E lá me parece, tá? A impressão que eu tive lá é que era algo muito mais tranquilo do que aqui. Aqui era muito difícil de tu conseguir alguma coisa. Lá, tá, tudo bem. A canopla da Globo ela é diferente. Pesada. Ela é mais pesada. Mas a impressão que eu tive, voltando também, que eu tive um privilégio lá que eu não tive quando eu voltei pra cá. Do tipo assim, não é porque tu tava lá na Globo que aqui as coisas vão ser assim. Tu já me falou isso, inclusive. Não vamos, a gente não vai abrir assim para todos. Se eu tiver que abrir para ti, eu vou ter que abrir para todo mundo e tudo mais. E eu super entendia isso, mas a impressão que eu tinha é que lá era muito mais leve do que aqui. Era muito mais... O jornalismo esportivo lá é muito mais entretenimento do que aqui. Vou até aproveitar, se está dizendo que eu disse, é porque eu disse, eu não lembro, mas provavelmente eu tenha dito no sentido de... Uma das nossas brigas. Porque, de fato, isso senti na pele em várias ocasiões, né? Como não é o teu caso, né? Como as pessoas acham que a canopla, né, traz importância para a pessoa. E isso em cobertura internacional, nossa senhora. A empresa tem o direito de transmissão do jogo, o repórter acha que pode fazer tudo. Sim. E aí, muitas vezes, tu não está respaldado internamente, porque o teu dirigente, sei lá, quem assinou o contrato, às vezes nem é o cara do futebol, ele não tem contato com a realidade da cobertura, de como é receber o André ali, e o André de tal emissora, da Globo, no caso, e tem direito de transmissão do brasileiro. Sim, mas transmitir os jogos. O pacote, o antes e o depois, isso a Europa está anos-luz na frente. A Conmebol agora está tentando aos poucos entrar nesse aspecto para ver que ou se tem contrato e se explica para os jogadores e para os funcionários como deve ser a entrega do produto, ou se não fica uma relação que o JP assessor vai discutir com a Kathleen, produtora da Globo, o que tu tens direito ou não. E isso os patrões não percebem, né? Claudinha, queria te perguntar. Claudinha, repórter de jornalismo esportivo na Zero Hora há muito tempo, depois migrou para assessoria até entrar no mercado editorial, né, Claudinha? Mas assim,
Isso a gente já conversou com vários dos nossos cafés durante a escrita do livro, né? Tu percebesse também, não só pelo que estava escrito, mas pelas nossas conversas, e te passava um filme na cabeça que as relações da tua época de repórter, depois como assessora, e depois de ver como as assessorias, no caso aqui de futebol em clubes, são feitas, mudaram muito para pior, para melhor? Como é que tu trata essa evolução? Eu acho essa evolução extremamente positiva, porque as assessorias de imprensa no jornalismo esportivo, elas são praticamente recentes, né? Se a gente for parar e pensar nas outras assessorias de comunicação. E é uma evolução que, embora a gente ainda tenha alguns coleguinhas que vejam os assessores de imprensa do mundo esportivo como inimigos ou como aqueles que barram as portas, na verdade, é um grande canal de comunicação que o jornalista de veículo, ou, enfim, de qualquer mídia, tem para ter acesso ao que acontece dentro dos clubes, né? E essa evolução, ela é mais importante ainda porque hoje a gente tem nas assessorias de comunicação profissionais da comunicação. Então, isso é muito importante, porque a gente até falou também sobre isso, quais os critérios que são usados. O jornalista que atua como assessor de imprensa, ele jamais pode esquecer que ele é jornalista e que ele trabalha com critérios jornalísticos, e que a informação, ela é importante do ponto de vista jornalístico. Claro que ele vai sofrer a pressão para a empresa, para o clube pelo qual ele trabalha, mas essa postura, essa visão crítica, ele tem que ter. Senão o trabalho dele não vai funcionar por muito tempo. É muito verdade isso. Ô, Andrezinho, não sei se chegou a de forma concreta a gente conjecturar que o título do livro fosse outro, né? Que seria quase uma frase, né? O JP, meu irmão mais novo, José Pedro, que preparou o texto também, não gostava da expressão, né, que é o que fazer com aquilo que se sabe, que era uma coisa que eu, lá dentro, eu li em algum texto isso e nunca mais esqueci e carrego comigo até hoje, embora não execute mais a função de assessor de imprensa em clube, né, e eu quero passar a bola para ti, André, porque essa expressão, a meu juízo, ela também vale para a gente, jornalista, enquanto repórter. Vale muito. Né, o que fazer com o que tu sabe. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu, até depois que saí do clube, embora o podcast aqui eu tenha feito a promessa de não falar, e tenho tentado cumprir, de não falar nada depois da minha saída, que não me diz respeito, mas isso aí dá uma respingadinha sem problema. Eu, embora estivesse lá tenha estado lá durante 10 anos, eu fiquei sabendo de algumas coisas depois que eu saí, o que é um pouco irônico, né? Mas vai ao encontro de que tu, repórter, às vezes, sabe coisas de fora que eu não sei estando lá dentro. Além de sublinhar a questão da competência de quem busca tornar público aquilo que o privado não quer que seja contado, no caso um clube, né? Também tem a questão de tu, daqui a pouco, receberes uma informação que tu tem uma dificuldade absurda de comprovar, né? E dá uma coceira enorme de publicar ou não, né? Vocês, repórteres, é ótimo, né? O repórter também tem essa preocupação de o que fazer com aquilo que sabe, porque a reputação construída em muito tempo, ela... Sim. Não, e aí tem uma coisa, né? E nesse período que tu, como assessor do Grêmio, e a gente viajou várias vezes juntos, sabe que tu constrói relações com as pessoas do clube. Uhum. Porque para tu ter as tuas informações, tu tem que ter uma rede isso é uma coisa óbvia. E por quantas vezes tu deve ter visto eu sentar, comer num restaurante do hotel ou sair com algum dirigente do clube para conversar, e aí entra um detalhe importante. Se tu vai falar do assunto, tu vai falar do clube, de futebol, enfim, aí, ao menos eu sempre tomei assim. O que da minha conversa privada é notícia e o que da minha conversa privada é uma conversa privada. Eu vou poder usar essa conversa privada. O respeito ao off. Exatamente. Porque muita coisa, e isso é normal. Assim como tu escreveu o livro de coisas, né, da tua percepção que tu viu, eu posso dizer, eu posso agora ter histórias que eu nunca levei, nunca escrevi, nunca... Uhum. Porque são coisas que ficaram ali. Quem sabe lá na frente eu até possa revelar algumas delas e contar, sabe? Mas eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre, né? Eu recebi uma informação, eu tenho até a confirmação daquilo ali.
Mas será que aquilo ali é útil naquele momento? Quem me deu a informação? Em que momento a pessoa me deu? Ela pode ter me dado a informação com algum interesse, mesmo que ela seja uma informação verdadeira. Se for uma conversa privada, a grande chance de ser com interesse, ela é gigantesca. Eu vou usar isso vai ser benéfico para o meu trabalho, para quem me ouve, para quem me lê, ou é só benéfico para eu soltar aquela informação mesmo que verdadeira para quem me deu a informação? Sim, sim. E isso é uma coisa que assim, só com o tempo a gente aprende. Por isso que muita gente nova Só com o tempo faz a gente errado aprende. o que tu estás... E às vezes não é por maldade. Por falta de prática. Não, vou pegar o que o Roger disse outro dia num jogo sobre o Diego Souza e o Elias. Por que um tem facilidade para fazer gol e o outro está com dificuldade? E o Roger disse assim, quando chega o Diego Souza, a Kathleen tá rindo porque ela sabe que ele chega na frente do goleiro e desacelera o coração. Eu lembro. Porque ele sabe que ele já passou por aquilo ali. E o jovem não. E a mesma coisa. Tu brincou que eu tô a tempo, eu completei em abril agora 29 anos trabalhando. Eita. Obviamente que o André de 29 anos atrás não daria essa resposta. Fazer o que ele sabe Nem fazer teria essa resposta. E nem te daria essa resposta, Óbvio, uma coisa lógica. óbvio. Pensa então, um estudante de jornalismo que está recém entrando na redação e consegue uma informação. O coração chega e raspa a tinta. Exatamente, assim. e é normal isso, é normal. Então, assim, eu acho que trabalhar com isso é complicado. Tu saber, às vezes, tipo, pai, eu vou dizer, eu não vou... Mas tem que levar. Eu confesso que não lembro qual foi o ano que tu passasse a investir no teu projeto. Pode falar até o nome fica à vontade da tua agência. É que tu começasse a fazer produção de conteúdo exclusivo para a torcida do Grêmio. Né? Eu falei que era gremista ainda na Globo, em 2016. Aí voltei para o Rio Grande do Sul, trabalhei mais um ano na RBS. E aí tive que esconder tudo de Grêmio que eu tinha. Né? Aí, depois, saindo da RBS, logo depois do título da Recopa, eu retomei meu canal no YouTube que eu tinha criado em 2016. Peguei a finaleira da Copa do Brasil. 2018, isso. Tá. Fiz a cobertura da Copa do Brasil ali, no Olhar de Torcedor. Fui para BH, vim para Porto Alegre depois de novo para fazer a final. E aí o canal começou a ter uma visibilidade legal. Aí voltei a trabalhar na imprensa, né? Aqui na RBS, e aí tive que parar com o canal. Aí voltei de novo na Recopa, ou seja, eu perdi o melhor ano do Grêmio. Acontece. Mas, Kathleen, eu te perguntei pelo seguinte, eu queria saber, eu perguntei para o Andrezinho, do ponto de vista jornalístico, o teu não deixa de ser jornalístico, mas já é de alguém identificado, né, e produzindo conteúdo para um nicho que é a torcida do Grêmio. Alguma coisa nesse aspecto te surpreendeu no livro? Me surpreendeu como torcedora, muito mais como torcedora, assim, claro que é uma aula de jornalismo de verdade, totalmente. Não, é assim, cara, para quem... Eu sempre falei, todas as vezes que eu fui falar sobre o livro, era pra galera que tá começando, tem que ler para entender tudo o que acontece, e eu também para entender o outro lado da moeda. Isso a gente conversou. A gente já conversou algumas vezes. Eu já fiz um curso do JP para entender o lado dele, porque eu não conseguia entender por muito tempo. Mas para mim, assim, como torcedora, o que mais ficou subentendido, para mim a palavra entendedor sabe, foi a saída do Marcelo Groi. Ali para mim eu fiquei assim, ó, não é possível isso aqui. Não, foi isso aqui mesmo, não é possível. Sabe, eu fiquei estarrecida, assim, porque o Marcelo é um ídolo que deveria ter ficado, que deveria ter sido valorizado, e eu espero, assim, que todo torcedor que tenha essa oportunidade, torcedor gremista, de saber, entender, pelo menos ter uma outra visão do que aconteceu, porque o que de fora ficou pra gente é que o Marcelo tinha forçado uma saída ali, que ele tinha que ganhar mais dinheiro fora e tudo mais, e a gente viu que não foi bem isso que aconteceu. Eu não tinha ideia, até ler o livro. Pô, fico envaidecido, porque do ponto de vista jornalístico, que também é uma pequena pretensão do livro, para mim também é a história que eu mais gosto de ter contado. E ela é surpreendente mesmo. Eu fiquei assim, quando eu li, eu fiquei, cara, não é possível isso aqui, não é possível. Sempre aqui nos episódios a gente conta com a colaboração de alguns colegas para fazer algumas perguntas, né? Tô só eu perguntando aqui, ninguém pergunta nada. Então vou botar um cara que tem a pergunta quase que no sobrenome, né? Que é o Rodrigo Oliveira, repórter do Grupo ZH, colega do Andrezinho, famoso Perguntinha, porque ele vai participar com a gente com uma pergunta aí. A minha pergunta é a seguinte: no momento de crise, tem que colocar o jogador para se manifestar ou não? É normal, no momento de derrota, de pressão, que haja uma blindagem maior. Mas, às vezes, já vi muito,
Um jogador que se expressa bem, ou um treinador que se expressa muito bem, quando ele se manifesta, ele acaba, nas palavras, aplacando a crise. O torcedor, por vezes, vê nessa liderança, seja jogador ou treinador, alguém que sabe o que precisa ser feito. Qual o critério que o assessor usa para decidir na hora da crise se bota alguém para falar ou não? E cabe ao assessor ensinar o jogador ou orientar o jogador a como se manifestar no momento de crise e de pressão? Grande perguntinha. Vamos lá, ele fez o famoso 2 em 1 ou 3 em 1, né, Andrezinho? Se é obrigado a botar o jogador, não é obrigado, não tem que botar o jogador depois de crise, mas eu tenho, ou procurei ter não como princípio, mas como entendimento de processo de solução de crise, de gestão de crise, sim, o quanto antes o personagem envolvido se manifestar. E sempre faço a ressalva, aproveito a pergunta do Rodrigo para dizer, e isso está descrito em mais de um episódio no livro, que tu combinar com as pessoas envolvidas, tu ter uma boa aceitação por parte da imprensa, de que, fulano, pô, que legal, por isso que eu nunca aceitei que os elogios a mim fossem feitos, ou fossem feitos só a mim, quando eu colocava um jogador logo depois de uma crise. Porque, provavelmente, se o jogador levado, ou o personagem, um treinador, um dirigente, e o conteúdo da fala não fosse favorável a amenizar a crise, eu também seria criticado, né? Pô, e eu recebi essa crítica depois de sair do Grêmio até. Para minha última entrevista com o Paulo Vitor, chegou nos meus ouvidos depois que teria sido uma afronta à diretoria que estava anunciando o Vanderlei. Isso só pode ser de alguém que não faz a menor ideia de como funciona um vestiário, né? Foi a primeira entrevista do Paulo Vitor depois do 5-0. Do Maracanã um ano antes, né? Então, a preservação ao Paulo Vitor já tinha sido feita de outra maneira, ele ia começar uma temporada disputando uma posição, deu uma baita entrevista, dando boas-vindas ao Vanderlei, e dentro do clube se encarou que eu estivesse colocando contra o patrimônio, que é absurdamente inverdade. E sobre as outras questões que o Rodrigo colocou, né? Eu repito, por mais que tu combine que o cenário seja favorável, que tu responda, tentar amenizar a crise, tudo depende do conteúdo da fala. A gente não diz, Rodrigo, não ensina, não diz o que o cara tem que dizer, a gente orienta, né? Olha, se o André te pergunta, provavelmente o André vai vir, a pauta é essa, a Catherine provavelmente pode botar uma abordagem de outra maneira. Os cenários são esses, né? Fica a teu critério estabelecer, porque às vezes, isso é legal de que o Rodrigo pergunte, que a gente pode responder. A Claudinha, se quiser contribuir, por favor, que também foi assessora de imprensa. O que é bom para o assessor, o que é bom para o clube, nem sempre é bom para o personagem. O cara tem total direito de dizer o que ele pensa e contrariar, Kahneman que eu diga, de contrariar, inclusive, uma orientação do assessor. Sim. Não, com certeza. E eu acho muito importante também falar isso que tu disseste há pouco, que cabe ao assessor de imprensa não orientar o personagem, o que ele tem que falar, mas orientá-lo sobre os possíveis cenários que ele vai enfrentar. E dizer isso, olha, o André provavelmente vai te perguntar por aqui, a Cláudia vai te perguntar por ali, o outro vai querer saber, o veículo esse tem mais interesse nessa questão ou outra. E também sobre essa questão de crise, eu acho que o papel do assessor de imprensa, dependendo da crise com a qual a gente lida, ele não é o único, né? Às vezes, dependendo do tamanho da crise, envolve, às vezes, questões de racismo, outras questões, nós temos que também ter juntos o apoio de outros departamentos, do jurídico, etc., etc. E aí são decisões corporativas, decisões conjuntas que precisam ser tomadas com muita rapidez. E, às vezes, dependendo da estrutura com a qual a gente trabalha, essa rapidez inexiste. Mas como é que fica o convencimento para o jogador, por exemplo, o personagem da crise, para ele falar? Pô, o Keck, várias foram as vezes que eu pensei em fazer uma coisa e que eu achava correto pelo modelo pré-estabelecido de antecipação de cenários, mas o personagem eu não tinha confiança, não na pessoa, no discurso. Falei, esse cara não dá conta do tamanho do problema que ele se meteu. Algumas vezes, e são mais raras ainda, o que eu penso é diferente de quem me comanda. E aqui posso falar porque acho que até está no livro, se não está, eu já contei essa história. Vocês lembram de um episódio na Copa do Brasil de 2016, o Henrique Almeida sai fazendo gestos obscenos para a torcida. Né? Acho que foi na estreia do Renato. Atlético Paranaense. Foi Atlético Paranaense, né? Na estreia.
Esse é mais um ingrediente daquele jogo que eu nem recordava que era dessa partida. Enfim, na minha cabeça, até agora faz mais sentido, pela dramaticidade do jogo, que o Marcelo foi o personagem e tal, o Renato era personagem porque estreava, a meu juízo, se o Henrique viesse a se manifestar, e eu conversei com o Henrique Almeida no vestiário pós-jogo, cara, de cabeça fria, amanhã a gente conduz e a pauta essa vai ser amanhã. E eu fui lá, entrei na sala do Renato, acho que os dirigentes estavam junto, e expus a minha posição, né? O Renato sempre foi um cara que me ouvia e que dava a opinião dele também, né? E várias vezes divergimos e o que vale é a decisão de quem está comandando, né? E aí ele falou, não senhor, pode avisar o Henrique que o Henrique vai dar entrevista depois de mim. E ele vai já hoje começar a resolver. Ou seja, sublinhando aquilo que a gente conversou há pouco, né? Mas eu achava que pelo personagem não era o caso. E o Henrique naquele dia pediu desculpas já e o assunto, não vou dizer que acabou, porque tanto é que a gente está lembrando até hoje, mas amenizou, né? Ou seja, foi um cara que não estudou comunicação, um cara que é técnico e que me ajudou nesse processo. O Andrezinho deve lembrar de vários casos aí, mas um que eu sempre falo, já falei em outro episódio, não é que é um convencimento. Dependendo do personagem, pega um cara esclarecido, um cara que sabe que errou, um cara que sabe que pode se prejudicar com esse erro, né? E que se garante na fala, não precisa convencer o cara. E outra, também tem que ter o respaldo, e aí acho que demora um pouco para tu construir, da imprensa. Sei lá, o André tá cobrindo o treino do Grêmio na terça-feira, o Grêmio vai jogar com o Fluminense na quarta, e eu coloco para dar entrevista a um jogador que não vai jogar, porque ele tem um assunto, uma crise para ser resolvida. Eu confio no discernimento do André, que sabe que eu estou abrindo uma janela do factual, que é o jogo amanhã, para resolver uma crise. O Ramiro, uma vez, eu botei depois de uma expulsão. Eu botei o Maicon para dar entrevista depois do Grenal, aquele Dourado versus Maicon, e o Maicon não jogou. O Maicon nem fardou. E acho que a imprensa não ficou desguarnecida de... O Maicon pediu para falar aquele dia ou não? Tu vai ter que assistir o episódio, tá? Não, o Maicon, na verdade, não precisou nem pedir. Foi uma troca, vou contar aqui rapidinho, foi uma troca de WhatsApp. Geralmente eu tratava com os jogadores pelo WhatsApp quando estava distante, ou às vezes dentro do ônibus, por exemplo. Nesse caso não foi dentro do ônibus, porque eu já estava no meu carro particular. E eu estava ouvindo a entrevista do Dourado. Já era 1h e pouco depois do jogo. Com o conteúdo, na minha cabeça já estava que o Maicon seria o personagem da segunda-feira. Eu chegar em casa, abrir uma cerveja e vou trocar um WhatsApp com o Maicon, né? Como eu fazia segunda de manhã, por exemplo, com vários. Só que quando eu ouvi o Dourado falar, eu já mandei na hora um WhatsApp, e aí eu nem cheguei às estratégias. Eu já conhecendo o Maicon me conhecendo, eu avisei, cara, amanhã é contigo. Ele assim, já sei o que está acontecendo, é evidente que eu vou falar. Então ele não pediu para falar. Vamos colocar uma outra, a primeira voz feminina de fora, que hoje está metade, a maior presença feminina dos episódios. Dar os parabéns, né? E aqui estamos em condição de igualdade, na torcida, aqui nos bastidores também, né? E pelo virtual estão em vantagem. Primeiro a Carol Patati, uma grande amiga minha que mora lá em Lisboa, então não posso dizer internacional que dá crise, né, Claudinha? Mas lá do exterior, de Covilhã, interior de Portugal, Claudinha, a Carol querendo me botar numa saia justa aí. Olá, um prazer estar podendo falar com vocês, mesmo de tão longe. Chega a dar saudade aí, são muitas boas lembranças do período que eu posso dizer que trabalhamos juntos, né? Claro, o JP de um lado, eu do outro, ele como assessor, eu como repórter, tanto na época da TV Record, depois no Fox Sports. E eu tenho uma pergunta a respeito do livro, que aliás eu achei muito gostoso de ler, fácil, né? Uma narrativa bem agradável, assim, torna a leitura bem dinâmica, tá de parabéns, além, é claro, das histórias e das informações serem muito boas. JP, eu não sei se alguém já te perguntou sobre isso, mas eu gostaria de saber em relação à torcida do Grêmio. Eu acompanhei nas redes sociais muitos torcedores que criticaram o teu trabalho, que fizeram, né, polêmica em cima das informações por ti reveladas ali e situações expostas. E eu queria saber se em algum momento teve algum
ato mais constrangedor, assim, por parte dos torcedores, de te abordarem em algum local público, até mesmo pelas redes sociais, e se isso desde o início era algo que te preocupava ou se hoje te preocupa. Se puder fazer 2 perguntas, a segunda as pessoas que tu citaste no livro, né, mesmo sem colocar o nome, alguma delas chegou a te procurar dizendo, olha, se falar no meu nome, a coisa vai ficar feia pro teu lado? Carol também, assim como o Rodrigo, com saudade da lata, né? Já aproveitou e mandou duas perguntas. Só espetadinha. Bom, primeiro que tu principalmente sabe bastante, a Claudinha também, que rede social não é comigo, mas é claro que acompanhei, né? Principalmente no início do trabalho de divulgação, né, Claudinha? Se houve algum constrangimento comigo em relação ao torcedor. Eu lembro de meia dúzia, se é que foi, de pessoas que não gostaram, talvez até por não conhecer o conteúdo do livro, e também a gente fez essa percepção, principalmente da primeira tiragem para a segunda, né, Claudinha? Que houve, o que aconteceu? A partir do momento que as pessoas, o André foi um caso, a Kathleen outro, conheceram o conteúdo do livro, a percepção sobre o livro também mudou. Não sou hipócrita também em dizer que o momento do Grêmio naquele momento também começava a piorar, e isso contribuiu para que o livro virasse parte do noticiário, né? Mas não, Carol, nunca houve nenhum constrangimento, né? Porque é uma ofensa ou outra em rede social. Se eu disser que estou acostumado, eu vou estar sendo prepotente, porque minhas redes sociais têm muito pouca assiduidade e procura. Então, foi no início, 2 ou 3 pessoas não gostando. Ao contrário, aí não pelas redes sociais, que também houve, mas principalmente quando as pessoas foram até a minha casa comprar o livro, e aí sempre tem um tempinho para conversar, muita gente agradecendo e muita gente feliz pela possibilidade justamente de serem gremistas ou de gostarem de futebol e por terem acesso a histórias que nem sempre são tornadas públicas. Então, te respondendo, não, nunca me preocupou, nem antes, nem durante, nem depois da escrita do livro, alguma possibilidade de desagradar um torcedor. Claro que o mesmo não vale para personagens, né? A Carol, a segunda pergunta é se algumas pessoas citadas se incomodaram. Olha, eu não acho que tenha feito nenhum... Não fiz nenhuma denúncia, não acusei ninguém de nenhum crime, apenas descrevi coisas que eu acho que do ponto de vista moral ou de quem valoriza o lugar que trabalha, que eu valorizei muito enquanto lá estive, e que, por coincidência, é o time que eu torço, me desagradaram. A hipotética preocupação dessas pessoas a mim não mudava. O que aconteceu, que chegou até mim, é que uma pessoa, um dirigente, logo no início do livro, do início da divulgação do livro, que foi quando saiu uma matéria da Gabriela Moreira, na véspera de Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil, em 2021, recuperou a história do drone, e essa pessoa está citada nesse trecho do livro. Essa pessoa envaretou, como se diz. E quem me contou a história, eu falei, engraçado, quando eu estava aí dentro, nunca veio se envaretar comigo. Mas, enfim, as 2 respostas são negativas, Carol. Vou botar a última pessoa para participar aqui, depois a gente continua o papo aqui. Não sei se vocês querem tirar alguma dúvida ou lembrar dessas histórias aí, porque a Tati vai contar uma história bem legal. Tô aqui, hein? Tô aqui no aeroporto de Madrid, pronta para embarcar para mais uma cobertura de Liga dos Campeões. Mas queria aproveitar esse espaço para falar sobre uma das coberturas que foi das mais especiais da minha carreira, tá? Não porque era o meu time do coração que estava jogando o Mundial de Clubes, mas pela experiência que eu tive de cobrir pela primeira vez um clube brasileiro em um evento esportivo, né? No caso de futebol, no caso o Mundial de Clubes de 2017, acompanhando o Grêmio e também o Real Madrid, né? Tive a sorte de que o Real Madrid ganhasse a Liga dos Campeões naquele ano, de que o Grêmio ganhasse a Libertadores e de que a TNT, naquela época ainda Esporte Interativo, optasse por mim para fazer a cobertura dos 2 clubes no Mundial de Clubes. E para mim foi uma experiência muito marcante, porque eu estou acostumada a fazer coberturas de grandes clubes europeus, né? E não tem nada a ver a gente cobrir os clubes europeus com fazer a cobertura diária de clubes do Brasil. Eu me lembro das oportunidades que a gente teve de fazer zona mista sempre depois dos treinos, acompanhar um treinamento completo. Isso aqui na Europa é impossível. Eles fazem um treinamento aberto para a torcida e, portanto, também para a imprensa uma vez por ano.
Então a gente não consegue ver como os caras treinam, a gente consegue ver alguns pedacinhos dos treinamentos deles, mas não conseguimos ver o treinamento completo. A Tati, que eu chamei, é a Tatiana Montovani, a colega tua na época da Gaúcha também, Sim, né? ela trabalhava ela era produtora do jornalismo geral, né, no esportivo. Aí eu brincava muito com ela porque ela é de Carlos Barbosa, Isso. né? Eu disse que o time dela era a ACBF de Carlos Barbosa, que era o time de futsal. Eu trabalhei com ela também um pouquinho na minha época na Gaúcha. A Tati é uma querida, faz sucesso na TNT Esportes lá. Ela contando essa história aí, eu lembro, com perdão da expressão, ela parecia pinto no lixo, porque ela estava muito faceira com a cobertura, porque ela deu uma baita sorte, o time do coração dela, o Grêmio, no Mundial. E o time que ela cobre há anos, que é o Real Madrid também. Então ela relata isso aí e foi bem legal. Uma coisa que eu tenho certeza, André, tu não estavas lá, mas se tivesse, teria aproveitado da mesma maneira que seus colegas aproveitaram, que vocês dois que cobrem esportes olímpicos estão muito mais acostumados do que no futebol, né? A relação que, pelo menos eu tentei proporcionar para a imprensa, do contato diário com todos os jogadores. Eu dizia isso eu também pedi aval pro Renato e para os dirigentes. Cara, a gente está no maior evento, provavelmente profissional, das nossas carreiras, né? Aí no caso dos dirigentes, eu não vou jogar, né? Mas é o maior evento que eu vou participar como funcionário do clube. Provavelmente o clube vai demorar para voltar aqui e provavelmente eu não estarei aqui, né? Então também tem que ser uma experiência marcante para nós, né? E mais do que isso, tentar colocar, voltando para a questão do convencimento, eu não achava justo, e aí até é legal colocar vocês no papo assim, porque vocês gostam de esportes coletivos também, assim como eu, de esportes olímpicos, né? Pô, o Grêmio campeão do mundo, que fosse, provavelmente o cara que fez o gol, ou o cara que, sei lá, o Marcelo que salvou um gol e tal, esses caras viram personagens. Vamos pegar o Grêmio de 83, o Renato lá, que era outro tipo de cobertura. Os caras que não jogam, que o André Silva tinha certeza que não tinha a menor condição de jogar, esses caras podem ter uma história espetacular para contar. Sei lá, eu sempre dou... Sei lá, se o Thierry sonhou em fazer o gol da vitória... O Mundial do Rival tá aí pra provar também. Hã? O Mundial do Rival tá aí. Exatamente. E conta isso no livro. Eu me abasteci de informações para me preparar para o Mundial com os assessores do Inter, do Atlético Mineiro, do São Paulo, porque eu não... Até pelo quesito tempo, o Grêmio ganhou do Lanús, uma semana depois a gente estava em Abu Dhabi. Eu não sabia que dimensão eu ia encontrar de cobertura, né? Tem muita gente que às vezes a gente não está imaginando que é personagem. Então, se não colocar todo mundo para falar, pode ser que o André não queira entrevistar o Bruno Grassi, que era o terceiro goleiro. Mas provavelmente o Bruno Grassi tinha história para contar, ou qualquer outro personagem, né? Porque nessas coberturas de competições grandes, todo mundo é personagem. Né? Isso, todo exato. mundo é personagem. E aí isso me traz uma coisa que tu falou lá no começo da conversa, JP, que é o seguinte. Tava dizendo a questão de ter acesso ou não ter acesso às coisas, né? E por vezes, do lado de cá, o jornalista, né? Eu digo lado de cá, não que o assessor não seja jornalista, mas ele tem ali também a sua tarefa com o clube, de que eu quero isso, eu quero aquilo, até como tu te citou ali, de ter o direito de transmissão. Lá tem um caso. Nessas competições, como o Campeonato Mundial, seja de clubes ou de seleções, Jogos Olímpicos, enfim, outros, que o evento ele é vendido e só tá lá quem comprou. Então, todo mundo ali comprou, e aí, claro, tem os pacotes. Tu comprou mais, um acessório, mais ou menos. Só que a regra, tipo, da zona mista é o seguinte, tu chega para os atletas assim, tu é obrigado a passar ali. E aí entra aquilo, que o clube tem que saber, tem a sua parte. E tu tem que fazer isso, tu tem que cumprir tal coisa. Pode até passar e não falar. Bom, Mas Copa do Mundo, o Messi passou toda vez na zona mista, acho que falou uma ou duas vezes. Pro Sorin. Mas tem que falar, mas tem que passar. Tem que passar. Ele não precisa ser simpático, mas ele tem que passar por ali. Ele pode se negar a falar ou não, né? E isso independe. Mas tem as suas regras, tem que saber aquilo ali. E claro, ter essa facilidade. E aí quando é o treino, ele é oficial, mas ele também, o clube tem o direito de determinar o tempo que fica aberto, não fica aberto, como a Tatiana estava dizendo. Aí entra esse lado de tu liberar todo mundo. Né? E liberar todo mundo, que eu digo todo mundo pode conversar com todo mundo, ótimo, porque como tu disseste, pro cara que é o terceiro goleiro, o quarto zagueiro, quarto não da função, mas o quarto zagueiro na hierarquia, de repente esse cara não vai fardar, não vai olhar o jogo do banco como eu olharia da arquibancada trabalhando, mas ele vai ter alguma coisa para contar.
Daqui a pouco ele tem uma percepção lá da viagem, uma percepção do jogo, do vestiário, que ele pode te abastecer de alguma coisa. E antes de te perguntar um negócio, Claudinho, e tem outra coisa, que aí é... Claro, eu também não diria isso se o Grêmio tivesse ido para o Mundial em 2012. Eu, com 2 anos de Grêmio, não teria essa percepção, né? Em 17 eu já estava ali uma meia dúzia de anos, então estava um pouco mais senhor de mim nas ações. Isso internamente, na relação do assessor com o jogador, para o grupo, mesmo que ninguém verbalize, isso conta muito. Porra, eu sou o 3º goleiro e o JP me botou do lado do Luan, que era o que a Espanha toda queria ouvir. Tudo bem que um ou outro me fez uma pergunta, mas eu estava disponível tanto quanto o Luan. Se ninguém quis me entrevistar, a percepção, o cara sabe, eu sou o 3º goleiro, eu entendo. Mas internamente, o profissional me tratou igual a todos os outros, ao craque do time. Isso, às vezes, como eu repito, às vezes quem te chefia, quem tem 20 anos de futebol, não entende. Não entende. Enfim, ô Claudinha, em ambientes assim, não só de zona mista, mas às vezes de quando internamente, estou te perguntando agora pela tua experiência de esporte coletivo, né? Não na cobertura e sim como assessora. A gente sabe de algumas histórias que o público, que a imprensa ainda não sabe. E histórias que tu tem vontade de que elas cheguem. Pô, vamos, sei lá... Tu sabe de uma sacanagem de um jogador ali que faz bem pro ambiente e que daria uma puta matéria se o Andrezinho botasse na 0 hora. Né? Ou que a Catherine levasse pro programa dela lá como tu estava contando antes pra mim aqui do Chapecó, né? Da relação, sei lá, eu da mãe com ele, que eu não vi a história ainda, né? O assessor também pode fazer jornalismo de dentro para fora, ou seja, produzir pautas, mesmo que os repórteres não percebam? E tá fazendo jornalismo igual? Eu acredito que sim. Eu, pelo menos quando eu trabalhei muito com a equipe de vôlei masculino, eu propus pautas, né? Conhecendo o repórter, conhecendo o veículo, a característica, tu consegue propor uma pauta, se ela vai ser aceita ou não, mas tu consegue propor essa pauta. Eu acho que também faz parte do assessor de imprensa ter essa leitura do que o veículo busca, do que o jornalista está buscando como uma exclusiva, como um diferencial, e tu ajudá-lo a compor nesse sentido. Eu acho que é muito válido. O que não pode é aquelas histórias que realmente tem que ficar escondidas às 7 chaves. Não. Essas não, essas a gente rapidinho, não conta para ninguém. Já te passo a palavra. O Andrezinho falou antes das histórias escritas nos livros, né? Te garanto, não sou o Silverard, né? Silverard, quando eu li o livro dele, eu falei, pelo amor de Deus, Silverard, as melhores histórias não estão aqui. Claro, essas eu não podia publicar. No nosso livro, só 2 histórias a gente não pôde colocar, a gente foi orientado a não colocar, né, Claudinha? Mas com certeza, André, assim como tu tens das tuas coberturas, outro livro poderia ser escrito. Mas assim, do que eu gostaria de escrever, acho que quase que 100% consegui escrever e da maneira que gostaria de escrever, muito pelas mãos da Claudinha. Te interrompi. Não, só a questão da Claudinha, que falou que daqui a pouco pode ajudar, né? Pode contribuir para alguma matéria. Nossa, para mim, quando eu trabalhava como TV, era o luxo, assim, sabe? A gente chegava com uma história diferente daquilo que não era corriqueiro do dia a dia, ter uma história mais emocionante. Como a gente trabalhava com muita imagem e TV, sim, eu adorava fazer o entrevistado chorar, sabe? Pegar alguma coisa que nunca foi passada para ele, que às vezes vinha de uma história de um assessor de imprensa que estava ali no dia a dia com ele, sabe? De alguma coisa mais emocionante, de família, enfim. Nossa, a gente já fez algumas vezes uma matéria muito bacana, muito bonita, vindo de alguma dica ou alguma fonte, até mesmo do assessor de imprensa. Até porque a gente sabe que, falando em veículos de comunicação, cada um tem a sua linha editorial, cada um tem as suas características. Então, às vezes, um personagem que pode ser muito interessante para um, pode não render nada para o outro. Então, se tu consegue ter essa percepção e desenvolver nesse sentido a pauta, só vale para todo mundo, né? Todo mundo ganha. Rapidinho disso que tu falou daqui um pouco é bom no ambiente interno. Vou lembrar uma história aqui. Grêmio de 2000 da Copa João Avelanche. E o sistema era outro. Já tinha assessor de imprensa, sim, mas o dia a dia era. O cara desceu do carro, eu digo, quer falar para mim? O cara disse que era. Antes e depois do treino, né, André? Exatamente. E era assim. E a relação era assim. E eu lembro que quando o Grêmio ganhava, era o Ronaldinho. Quando o Grêmio perdia, eram os outros. Até que um dia eu tô na sala de imprensa do velho Estádio Olímpico. O Zinho. Vem o Zinho falar comigo. Tu acha que conhece a história, né? E vem o Zinho falar comigo assim, posso falar contigo? Eu digo, claro.
O que foi? E eles assim, por que quando ganha, corre 20 caras de vocês no dia seguinte ou no jogo para falar com o Ronaldinho, e quando perde sempre sou eu que tenho que falar? Bah. Cara, isso assim, ó, era muito legal. E isso, pô, o Zinho era um cara espantoso. 2000 o Zinho já era campeão do mundo. Já era um cara campeão da rodado, América pelo exatamente. Palmeiras. E a percepção dele era... E ele não estava bravo ou brabo porque aconteceu aquilo ali. Não. A percepção dele era... Será que vocês estão direcionando só para um lado a vitória, os louros da vitória, e não estão esquecendo que quem ganha é o time, o grupo, né? E daqui um pouco até essa percepção do vestiário para o lado de vocês não tá legal. Ô André, isso aí é muito legal. Eu sei que a partir dali eu ganhei um amigo, porque virou assim um cara de e todo mundo lá no Grêmio fala espetacularmente dele, diz que é um puta cara de vestiário. O que acontece, André? Esse teu exemplo é muito legal. Com o advento das coletivas, tá? Passou a ser o assessor de imprensa a escolher quem fala. Eu peguei a fase da votação. Eu também peguei como repórter a parte... Pô, não era pra nós contar, né? Eu peguei todas as fases. Eu peguei essa do cara no capô do carro, no bar da Tia Beth, menos que tu, mas peguei. Mas assim, há algum tempo é o assessor que determina quem vai conceder a entrevista coletiva. Portanto, além do juízo jornalístico, dos critérios jornalísticos, de saber quem é que é notícia, tem essa administração interna, que ninguém tem obrigação, quando eu digo ninguém de fora, tem obrigação de entender, mas a meu juízo, quem trabalha, quem te chefia, quem é do departamento de futebol, tem que ter essa percepção para te dar respaldo. Porque isso que o Zinho te disse, no formato atual da cobertura, isso passa na cabeça do assessor de imprensa, cara. E eu não estou falando só por mim, porque eu tenho amigos dos assessores até hoje e que sei que passam por esse dilema, porque tu também... E eu não, de novo, eu não pensaria isso no meu início lá no clube. Era justamente assim. O Grêmio ganhou domingo 3-0, 3 gols do André Lima. Segunda-feira a Kathleen quer, o Andrezinho quer, a Claudinha quer, o Globo.com quer. Ele é o personagem, ele vem pra coletiva, ele dá uma exclusiva, ele vai no SBT meio-dia. Beleza. Quarta-feira, 2-0 pro outro time. Aí vai o capitão, cascudo. Domingo o Grêmio ganha de novo. Lá vai o senhor André Lima. Tô dando um exemplo fictício aqui, né? Chega uma hora que tu vai ouvir. E eu ouvi. Isso que o Zinho te disse, eu ouvi. Nunca mais esqueci, me ouvi de forma construtiva, não em tom de cobrança. Sim, exato. Né? E aí, voltemos para a antecipação de cenários. Cara, uma das coisas que tu pode antecipar como assessor, se tu não é um lunático futebolístico, é prever uma derrota. Pô, teu time tá mal, tá desfalcado, ou o time é melhor, vai jogar fora, vai perder. Né? Não vou dar entrevista falando sobre a matemática do time, então, mas eu posso prever na minha agenda, o Grêmio vai perder domingo. Então, e acho que vai perder feio. Então, segunda eu tenho que ter um Ramiro, um Jeromel, um Groi. Então, a agenda é pensada de trás para frente nesse caso, né? Sexta-feira, na véspera da viagem, cansei de ouvir sacanagem tua, do Leonardo da Costa, que são os avaliadores dos personagens que iam pra entrevista. Pô, esse aqui não falou nada. Eu falei, sim, né, André? Tá só tu aqui no aeroporto? Tá bom pra ti, uma de 2 minutinhos. Não vai te fazer falta. Agora, se nós perdermos segunda, vai ter esse cara não vai estar dando entrevista. Vai estar um cara... Com certeza, essa crítica o André não vai me fazer na segunda-feira. O Grêmio perdeu e tá aqui um borra-bosta dando entrevista. Estamos chegando no final, né, Feiler? Fazer mais uma para cada um aqui. Claudinha, sem sacanagem, tá? Oi. Vale a pena escrever livro no Brasil e dá prazer escrever livro? Prazer, com certeza. Vale a pena do ponto de vista monetário, vamos dizer assim, não. Nós não enriquecemos? Não enriquecemos. Nem chegamos perto? Não. Dá para pagar cafezinho, mas para enriquecer não dá. Eu acho que a gente sabe que o mercado editorial no Brasil ele passa por uma crise muito grande, não só por questões financeiras, mas pela própria crise das livrarias, etc, etc. Então, não é muito difícil, mas poder registrar histórias... Eu sou apaixonada por isso que eu faço. Poder registrar histórias, seja escrevendo, seja editando, histórias que sejam interessantes. A Capítulo 1 não trabalha com literatura, a gente trabalha justamente com reportagens históricas, com memórias, é com isso que a gente faz. É muito prazeroso, é um desafio muito grande, eu gosto muito.
Eu também, Mas não vou ficar rica, tem que jogar na Mega Sena. eu também adorei ter escrito e mergulhado nesse mundo aí. Pede pro JP contar as histórias proibidas que tu enriquece. Pior que a Claudinha, a gente já tomou tanta cerveja junto, né, Claudinha? Acho que a Claudinha... Quer falar aí da história? Não contar pra ti, contar. A gente quer escrever, como é que é? Nós vamos... O livro do livro. A gente vai escrever um livro sobre o nosso livro. Porque o que teve de reviravolta... Tem livrinho preto, tem várias histórias, mas aí não é só do JP, tem várias histórias. Parece até que a gente tinha combinado, Keck, mas a última pergunta que eu tinha separado pra ti começava assim, ó. Tivemos inúmeras divergências quando viraste influenciador. É verdade, tá aqui, ó. E depois esse assunto eu vou tocar com o Andrezinho também para encerrar. E eu percebo desde que eu deixei de trabalhar no clube, em que pese a pandemia ter afastado fisicamente as pessoas, e tu é uma prova viva disso no teu canal, né? Que existe mais proximidade já, no sentido de mais acesso aos personagens. Né? O jogador, às vezes, e isso eu senti, o cara não quer dar uma exclusiva para a Rádio Gaúcha por telefone, segunda-feira às 8h30, mas ele vai tomar um cafezinho com o maior prazer com a Kathleen, 1h e pouco, na agenda dele no podcast. Qual é o futuro da relação que tu está vendo, de quem produz conteúdo jornalístico, que é o teu caso, identificado, mas jornalístico, com os clubes, com os personagens? Eu acho muito conflitante ainda, né? Embora hoje eu seja produtora de conteúdo identificada com o Grêmio, eu ainda sou jornalista, mas eu acho que eu não tenho que estar na coletiva. É um assunto muito conflitante na minha cabeça ainda. Eu olho, por exemplo, as coletivas do Rio de Janeiro. Eu fico apavorada, blog de não sei da onde. Eu realmente, assim, eu fico numa linha tênue porque eu fico me perguntando... Será que pro teu conteúdo não faz falta a tua participação na coletiva? Não faz, mas é uma conversa num podcast em que a gente vai abordar vários assuntos, principalmente pelo lado... Eu trato muito mais como o lado do torcedor, assim mesmo, que o torcedor quer saber ali, sabe? Eu não vou levar o cara, por exemplo, para um podcast para apertar ele, por exemplo, tá? Uhum. Não vou. Mas algumas perguntas eu ainda acho que eu tenho que fazer como uma função de torcedora e também como jornalista, né? Agora há pouco tempo a gente entrevistou o Chapecó e eu, obviamente, tive que tocar com ele no assunto do porquê o Grêmio passou aquela vergonha do ano passado. Então, assim, eu acho que ainda é muito conflitante, até na minha cabeça, porque eu não sei que caminho essa produção de conteúdo identificada vai seguir. Se vai continuar... frequentando CT e coletivas e tudo mais, ou se vai ser algo independente somente nos seus canais. Porque hoje eu tenho uma relação muito bacana com o assessor de imprensa, porque eu trabalhei muito tempo na imprensa. Como é que tu consegue uma exclusiva com o Chapecó? Porque eu tenho uma relação de muito tempo, sabe? Então, é uma relação também de construção, né? Não é a galera que está chegando... com todo respeito, mas uma galera que começou a fazer conteúdo ontem, assim, eu vai apertar o assessor de imprensa do Grêmio, como é que ela conseguiu aqui uma entrevista com o Chapecó e eu não? Né? Então, eu acho que é uma relação de construção que ainda é muito conflitante, não sei te responder qual o futuro, mas eu fico um pouco assustada quando eu ouço, por exemplo, uma coletiva lá do Rio de Janeiro que a gente só vê blog. Não tô desmerecendo os blogs, mas eu fico um pouco assustada assim, com o futuro da relação. Depois eu te conto como foi a coletiva do pós 5-0 no Maracanã com um dos blogueiros lá. Deve ter no YouTube até. Andrezinho, não é sobre o futuro, mas é um presente. Pode ser que eu esteja errado, mas as pressões dos grandes conglomerados, digamos assim, né, dos grandes veículos, de alguma maneira, é uma percepção minha, estão arrefecendo, porque está encontrando uma concorrência nesse tipo de conteúdo, né? Independente, estão ganhando nome e mais do que isso, estão ganhando, eu tenho uma dificuldade de dizer essa palavra, aceitabilidade, não só do público, mas dos personagens. Repito, o cara prefere 1 hora de conversa contigo, num outro tom, sem ser apertado, como tu está dizendo, do que submeter a uma página dupla da 0 Hora, né, um perfil depois do rebaixamento do Grêmio. É bem diferente. Queria a tua opinião, Andrezinho, que eu sei que tu é um cara bem crítico. Como é que tu está enxergando esse movimento? Eu acho assim que é uma coisa normal, sem volta, né? E isso que a Kathleen colocou, eu acho bem interessante, assim. Porque, por vezes, eu tô ali na coletiva e eu tenho essa mesma percepção que tu relatou agora.
Só que aí eu penso assim, bom, ele tem o público dele. Por vezes é ruim. É ruim que eu digo assim, sei lá, o Grêmio perdeu um jogo, o Inter perdeu um jogo, eu vou lá e faço uma pergunta que eu tenho que fazer sobre a derrota e o cara não vai fazer nesse tom. Ele vai fazer num tom diferente, vai tentar ver o lado bom na história mesmo, que ela não tenha sido de uma boa história naquela tarde, noite, enfim. Ou de repente, como acontece, o time ganhou, o time perdeu, tem o aplauso. E aí o cara tem que dizer, olha, o aplauso foi do conselheiro, o aplauso é de não sei quem. Né? Porque para quem não está vendo e está só ouvindo tudo... O repórter tem que descrever. Tem que fazer essa distinção. Por vezes parece ruim, enfim, mas eu acho que todo mundo vai ter o seu espaço. Já tem e vai ter cada vez mais e delimitado, digamos assim. Né? E para quem está do outro lado, no caso dos jogadores ou dirigentes, enfim... sabe que eu tenho uma visão diferente num aspecto que vocês colocaram aí. Eu concordo que o cara se sente mais à vontade, mais relaxado. Mas o relaxamento faz com que ele tenha comportamentos que não teria... Mas tem uma outra coisa que depende também. Eu posso sentar 1 hora na tua frente aqui para te entrevistar e eu posso tirar coisas de ti sem eu te apertar. Da mesma maneira que a Kathleen vai conseguir de uma outra forma. E isso vai para o jornalismo tradicional. E isso vai valer não, muito. Não, vai? Vai. E isso vai valer muito, não só da questão de qual veículo qual mídia é. Vai valer muito de ti. De Boa, ti. Muito tu bom. tem que saber como lidar. Como tirar as coisas das pessoas, mesmo que seja uma coisa mais dura, mais forte. Vai depender muito da tua habilidade, digamos assim. E eu acho que isso a gente vai aos poucos, quem está nas mídias dos veículos tradicionais, vai ter que saber, vai ter que ter essa percepção. Se eu for direto, ele não vai me responder. Mas quem sabe, se eu conversar, sabe, aquela coisa assim, tu tira. E isso acontece. Mas a gente vai aprendendo a fazer isso. Acho que daí também vai muito daquilo que a gente falou sobre a experiência. Né, sobre a cancha ali. Não sei. Vou dar um nome aqui de um jogador aqui rapidinho, que eu sei que tu tá fechando. Que já se despediu do futebol, inclusive, jogava no Inter, que era o D'Alessandro. Todo mundo na imprensa sempre teve dificuldade em relação, em algum momento. Eu já tive momentos de entrevistá-lo, de eu chegar para ele assim, não quero falar. E eu sabia o motivo, e eu respeitei. Como teve momentos de ele me procurar, e isso aconteceu, eu vou dar um jogo aqui, ele foi expulso contra o América Mineiro, Copa do Brasil, ele e o Leandro Donizete se estapearam e foram pra rua, dele parar na grade do Independência, aos 15 do segundo tempo, e ficar conversando comigo até os 45 minutos de jogo. Tá, que demais. E me perguntando sobre o jogo, sobre o que eu pensava dele, sobre a expulsão dele, e terminar, e eu disse assim pra ele, tu vai me dar uma entrevista? Porque no meio do jogo eu não podia fazer isso. Tá. E ele dizia assim pra mim, não. Eu disse assim, eu vou escrever na 0 hora tudo isso que tu me falou. E ele me olhar e dizer, escreve. No outro dia eu escrevi, estou no café da manhã do Hotel Ouro Minas, ele vem com o celular, isso é 2019, junto com o Gabriel Cardoso, nosso amigo, mostra e diz assim pra mim, tudo que eu te falei tá aqui. Apertou a minha mão, obrigado. Que demais. Claudinha, tá com saudade do Alessandro já, Claudinha? Eu tô. Mas aí vai da percepção e da confiança que em algum momento, eu não sei nem como, mas eu consegui passar para ele, dele chegar e me dizer isso. Mas isso tudo que já se falou, né? São relações que são construídas. Vão construindo, exatamente. Confiança de ambos os lados. Claudinha não contou, mas eu vou contar aqui. Ela falou no início que o livro deu uma respirada, e é verdade, mas é a versão oficial também. Uma das verdades é que a Claudinha estava quase vindo pro lado tricolor da força, André. Ela falou, vou parar que tá muita coisa de Grêmio aqui. A Claudinha coloradaça. Kathleen, obrigado. Eu que agradeço. Deixa aí teu canal, tuas redes sociais, tua agência, fica à vontade. Videokek no YouTube, Kek no Instagram e Kiwi Comunicação é a agência. Eu que agradeço, foi uma honra. Claudinha, vende nosso livro aí, como é que a gente faz aí? Bola nas costas? Não, jornalismo em vestiário continua bombando,
Ele se encontra tanto impresso quanto na plataforma e-book, nas principais marketplaces e também na umlivro.com.br. E em seguida, tem novos formatos. em novos formatos também. Não se fala em outra coisa. Andrezinho, obrigado. Quer deixar tua arroba, Instagram, quer contar uma história? Eu sou que nem tu, de redes sociais, eu só tenho uma conta de rede social que é o Twitter, então... E é LG. E é rápido, exatamente, não sou muito... Mas, JP, prazer em participar. Pô, prazer é meu. Tu sabe que não é um convite, é quase como uma convocação quando a gente fala, porque... E a gente teve que ajeitar, porque às vezes o Andrezinho estava viajando, a gente trocou a gravação por causa Tu, antes de um colega, tu é um amigo. Verdade. Que a vida me deu e a profissão me deu. Obrigado. Então, É recíproco. Contigo sempre, a hora que der, eu te atendo. Muito obrigado a todos. Como eu falei no início, esse aqui é o último, então tive que escrever, porque eu não sou bom de improviso, Claudinha. Agradecimentos especiais nesse podcast aqui. Em primeiro lugar, a Cubo Filmes, na figura do Cláudio, da Gretchen, do Feiler, que sempre estiveram aqui comigo, me recebendo com uma paciência acima da média. A Caporal Conteúdo, nosso grande amigo, uma benção, o Matheus, da Caporal. A Carolina Hoover e a Claudinha Coutinho, editoras da Capítulo 1, de uma paciência também absurda durante esse tempo e até hoje com novos passos que o livro vai dar, se Deus quiser. Ao João Pedro, primeiro JP, então, meu grande amigo lá de Lisboa, o cara que fez a capa e a identidade visual do livro. Ao José Pedro, meu irmão mais novo que voltou de Dublin no início da pandemia, ali no final de 2020, entrou no time do livro e foi fundamental no produto final do texto. A Fernandinha Grabowska, tua ex-colega de redação, né, pelo olhar a meu juízo, de lince na revisão do texto. Aos meus amigos, os que temeram e os que me encorajaram que o livro saísse. E, por fim, a minha família, o meu irmão mais velho, Luiz Mário, que sempre me alertou dos perigos que eu corria com a politicagem de quem hoje dirige o Grêmio, e fundamentalmente aos meus pais, Marco Aurélio e Vera Margarida, que estão comigo sempre, para o que der e vier, e aonde o JP estiver. Um abraço e até a próxima.